Então, assim, primeiras percepções no corpo, né? Ah, como é que tá minha unha? Como é que tá o meu cabelo? Como é que tá o crescimento de pelos? Esse é um ponto chave, assim, pra gente analisar como está o consumo de alimentos fontes de proteína. Não só de proteína dependem essas estruturas, dependem de zinco, dependem de ferro, dependem de alguns minerais, mas geralmente eles estão associados a esses alimentos fontes de proteína. Se eu tenho dificuldade de crescimento de cabelo, tenho queda em relação à unha fraca, né? Em relação a outros pelos do corpo, em relação à estrutura, integridade da pele, eu já tenho um sinal de que pode ser que provavelmente eu não estou consumindo o suficiente para o meu corpo, porque o meu corpo vai usar aquilo que eu consumo para o que é mais vital para minha sobrevivência, que são os meus órgãos, que são os hormônios, que são as células vermelhas lá do meu sangue, que são as células do meu sistema imunológico, porque elas também são construídas à base de aminoácidos, de proteína. Então, o meu cabelo não é necessário para minha sobrevivência, minha unha, né? Alguns pontos, né, da integridade da minha pele, dos pelos. Então, esses são os primeiros sinais que vão mostrar que existe uma necessidade de analisar que e como você está consumindo. E uma outra coisa importante também é pensar: será que em todas as minhas refeições eu tenho um alimento fonte de proteína? E aí a gente pode destacar aqui, né? O que são alimentos fontes de proteína? Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Se vocês pesquisarem aí no Google, na internet, porque geralmente é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? Alimentos fontes de proteína. Vai aparecer leite, ovo, queijo, vai aparecer carne, todos os tipos de carne, vai aparecer feijão, lentilha, grão de bico, as próprias oleaginosas também são fontes de proteína, e numa quantidade menor a gente tem os alimentos que são fontes de carboidrato, trazem um pouquinho de proteína também. O aipim, a batata, o milho, né? Não é uma quantidade significativa no nosso dia e nem que vai conseguir suprir, mas tem um pouquinho. Mas as fontes maiores são o ovo, o leite, o queijo, as carnes de todos os tipos, o feijão, a lentilha, o grão de bico, né? E aí eu vou pensar assim: esses alimentos estão no meu dia a dia? Eu tenho um deles, pelo menos, em cada uma das minhas refeições? Então, essa já é uma boa forma de vocês começarem a analisar se vocês estão consumindo essas fontes. Por que que isso é importante, né? E por que que a gente fala muito dessa questão de em todas as refeições? Porque existe sim, como a Sheila mencionou, recomendações de consumo diário de proteína. Essas recomendações têm por base tudo isso que a gente mencionou. E eu vou destacar o que você já mencionou, mas eu gosto de destacar bastante isso porque é muito recorrente, pelo menos na minha vivência, né, de consultório de atendimentos, é a questão da imunidade, né? Eu já conversei com inúmeras pessoas, já atendi pacientes que vêm com queixa de imunidade baixa, que gripa fácil agora no inverno, né? E que tem infecção urinária de repetição, são mais suscetíveis, né, a infecções virais, bacterianas, que o corpo tem mais dificuldade de lidar com essas questões, mesmo suplementando vitamina C, mesmo comendo alimentos fontes de vitamina C, que está muito ligada à imunidade. E se a gente for fazer uma análise, olhar lá o recordatório alimentar da pessoa, estudar a rotina alimentar dela, falta proteína, né? E se falta proteína, não tem célula imunológica, por mais vitamina D abundante que exista no corpo, né? Vitamina C, perdão. A D também tem uma pequena função nisso. Mas se não tem proteína, não tem célula imune, não tem hormônio, não tem enzima. Então, eu preciso sim rechear ali as minhas células com as coisas que vão fazer a magia acontecer, mas eu preciso manter a estrutura. E aí existe uma recomendação diária, básica, que é diferente para cada situação. A gente vai mencionar aqui, por exemplo, se a gente for pensar em manter a estrutura básica, é legal pensar em 1 grama mais ou menos de
proteína por quilo de peso. E aí você vai encontrar também essas recomendações na internet. O que que isso significa? Se eu tenho 50 quilos, eu tenho que comer 50 gramas de carne? Claro que não. Por quê? Porque cada alimento tem uma quantidade de proteína que não é o equivalente ao peso do alimento. Né? Isso é muito importante a gente entender. Se eu tenho, por exemplo, 100 gramas de carne vermelha, mais ou menos entre 20, 25, 30 gramas de proteína eu vou encontrar naquelas 100 gramas de carne, variando sobre qual é o tipo de carne, porque isso também muda, né? Se é um peito de frango ou se é uma costela, né? Muda a quantidade de proteína para cada tipo de carne, porque algumas têm mais gordura às vezes do que proteína em si. Mas eu vou ter mais ou menos isso. Em um ovo, a gente sabe, vocês já devem ter visto aí na internet, como a Sheila falou, né? A gente olha no Google, um ovo tem ali, varia entre 6, 7, 8 gramas de proteína por unidade, varia o tamanho do ovo, isso é uma estimativa. Então, se a gente pensar, né, na quantidade de proteína que tem nos alimentos, na quantidade mínima de proteína que eu precisaria, a depender do meu tamanho, da minha faixa etária, isso vai variar, mas é uma quantidade que nunca vai ser possível ingerir em uma única refeição. E é por isso que a gente fala que precisa distribuir ao longo do dia. Uma por quê? E comendo em uma refeição, eu não vou conseguir atingir o mínimo necessário para o meu corpo naquele dia. E mesmo que eu comesse muita proteína naquela refeição, o meu corpo não daria conta de absorver toda essa quantidade de uma única vez. Por quê? Porque o processo digestivo do nosso corpo, e um dia a gente pode falar em detalhes sobre isso também, ele é muito minucioso, muito complexo, é um trabalho grande que acontece e que envolve muitos nutrientes diferentes. Então, se numa refeição eu preciso ter várias fontes diferentes de alimentos, de nutrientes, o meu corpo vai trabalhar para digerir todos aqueles nutrientes e ele não vai conseguir digerir e absorver em grande quantidade todos eles. Ele vai conseguir absorver até um limite, né? E aí, se eu como 100 gramas de proteína numa única refeição, meu corpo não vai usar nem a metade disso, né? Ele não vai conseguir. O que vai acontecer? Vai ser eliminado. O excesso acaba sendo também armazenado em forma de gordura, mas boa parte acaba indo embora também. E aí eu não vou, mesmo comendo em grande quantidade em uma única refeição, eu não vou estar aproveitando aquilo. É muito mais fácil fracionar a quantidade que eu preciso ao longo do dia. Primeiro, porque eu não vou precisar comer uma quantidade absurda, né? Segundo, porque o meu corpo vai absorver melhor aquele tantinho que eu comer em cada refeição. E terceiro, porque assim eu garanto que eu consigo bater a quantidade. É igual a gente falava da água. Eu preciso tomar, entre aspas, 2 litros de água, né? Eu não vou conseguir tomar, não vou tomar 2 litros de manhã quando eu acordo e pronto. Foi o dia, né? Não, eu vou distribuir ao longo do dia. E isso também funciona para todas as outras componentes da nossa rotina alimentar, a proteína principalmente. E por que a gente bate nessa tecla? Porque por algum motivo acontece de o consumo de proteína ser extremamente baixo, pelo menos na nossa vivência diária aqui. Eu destaco sempre as mulheres que têm mais dificuldade de ingerir fontes de proteína. Vale destacar muitas vezes as pessoas que optam por serem vegetarianas e acabam apenas eliminando a carne, esquecendo de incluir a proteína vegetal no seu dia a dia, que é muito importante. O processo de envelhecimento, enfim, são vários os motivos, né, Sheila, que é uma coisa que a gente conversa sempre sobre o porquê que o consumo da carne acaba ficando sempre abaixo, da carne não, da fonte de proteína, sempre abaixo do necessário. E essa questão que a Paty traz também, a demanda, né, de cada corpo, de cada ciclo da vida, ela vai variando. Então, isso também pode fazer com que aquela pessoa, por exemplo, de uma forma geral, ou que chega até a gente no consultório, no atendimento, demonstre esse consumo abaixo das necessidades dela, né? Então, a gente tem que fazer essa análise, porque toda a transição, todo o ciclo de vida que nosso corpo passa, ele exige mais ou menos de alguns nutrientes, né? Então, por exemplo, assim, nesse momento eu tô gestante, eu tô no finalzinho da gestação. O meu corpo, ele precisa construir mais pele para minha barriga crescer, o meu útero aumentou de tamanho, o bebê exige muito, né, de nutrientes.
aumentou o volume sanguíneo. Tudo isso exige uma necessidade maior de proteína, porque eu tenho uma estrutura maior para sustentar durante esse período. Depois que o bebê nascer, daqui a alguns dias, algumas semanas, né? A gente está aí na espera da decisão dele. O meu corpo ele já vai trabalhar diferente. Então, eu já vou ter uma reorganização de órgãos, mas eu vou estar produzindo leite materno. Então, eu tenho uma outra necessidade, não só de proteína, mas de energia, de outros nutrientes. E o bebê tem outra, né? E ao longo do tempo, essa necessidade vai mudando. Assim, para outras fases, ciclos de vida, situações em que a pessoa se encontra. Por exemplo, uma pessoa que está buscando uma hipertrofia muscular, que está fazendo exercício físico de força, que está treinando, que está neste caminho, ela também está no processo de aumentar a estrutura e a necessidade aumenta, né? Uma pessoa que está no processo de envelhecimento também tem uma necessidade diferente, porque o corpo precisa manter a estrutura para que esse envelhecimento seja saudável. E a forma de lidar com essa proteína no sistema digestivo já é diferente, então aí a gente tem uma importância maior ainda dessa distribuição ao longo do dia. Então a gente precisa sempre analisar, né? Qual é a situação, qual é o ciclo de vida, o que está acontecendo com você naquele momento, naquele processo, naquele período, se essa pessoa está gripada ou não, se ela tem uma doença ou não, tudo isso vai mudando essas necessidades. Mas quando a gente pensa de uma forma geral, a distribuição, né, o consumo, como a Paty falou, de uma fonte em cada refeição, ela é fundamental, principalmente para a gente otimizar essa absorção, porque inevitavelmente uma parte dessa proteína consumida ela vai ser perdida nas fezes. Isso é uma questão biológica, né? Existem vários fatores que a gente, né, poderia discutir aqui ou trazer em algum outro vídeo, inclusive fatores que a gente chama de antinutricionais nos alimentos. Então, existe uma série de fatores que vai interferir nessa digestão e absorção. Então, quando eu faço o consumo de uma fonte em cada refeição do meu dia, eu posso otimizar tanto a absorção como a forma de consumir, né? E eu acho que